No plano nacional, o nosso movimento teatral é intenso e vivo, basicamente por causa desse celeiro, não só de jovens talentos, mas da inquietação que é o teatro amador. A minha relação com o andaime, quer dizer, é anterior ao Nuno Alberto Não É Morto. É quando eu, como júri de festival, lá em Pindamonhangaba, eu tive a oportunidade de conhecer o espetáculo do andaime, que era Onde o Peixe Para, que é um espetáculo assim que me entusiasmou bastante, né? E aí eu me interessei porque eu soube que o trabalho do grupo tinha uma relação direta com a pesquisa e com a pesquisa do local. Isso me pareceu muito interessante. E que na entre-safra, Deus ajude nossa família e não deixe faltar comida para os nossos filhos e nem para tudo nós. E viva o Divino Espírito Santo! Viva! Nossa casa visitar, também tem uma escola no seu dia. Para vocês, quem tiver disponibilidade, porque aqui nós fizemos sem nada do cenário. Tem o cenário, tem a iluminação, que também compõe o espetáculo e dá vida a ele. Então, quem tiver a oportunidade... Olha a idade. Agora, se vocês ficaram todos na mesma idade agora. Quanto mais você olha para o seu quintal, como se costuma dizer, ou para aquilo que está próximo de você, mais oportunidade você tem de estar falando do mundo, né? Quanto mais você olha para si, mais você descobre os pontos em comum que te aproximam dos outros seres humanos, ou das outras sociedades, ou das outras civilizações. Então eu acho que é muito saudável essa busca do andaime de investigar não só a sua identidade como grupo teatral, mas a sua identidade como um grupo situado numa cidade como Piracicaba e encontrar um pouco maneiras de uma forma interessante, conversar com o seu público sobre aquilo que compõe mesmo a sua identidade. Deus do céu, foi que Ele mande seu perdão. Esse pessoal que tá ouvindo, vamos rezar pro divino, ajudar esse menino
grupo Andaime é um grupo amador que tem um trabalho profissional no meio universitário. Então já reúne as três coisas e fica valendo. Quais os grupos que deram certo? Os grupos que tinham trabalho de uma certa forma de criação coletiva e que se organizaram enquanto tal, né? Você pega lá atrás, você pega o Teatro Arena, você pega o Teatro Opinião, você pega o TBC, né? Depois o Teatro Oficina, depois pega uma fase que as pessoas vão se juntando para montar espetáculo. Depois você pega num outro momento, daí tinha Ópera Seca, tinha Ornitorrinco, tinha Macunaíma, né? Você vê que hoje tem o Latão, tem Parlapatões, tem Teatro da Vertigem, são grupos, né? O Galpão, né? A gente não pode esquecer nunca do Galpão, porque inclusive é um grupo que a gente se pauta, né? O próprio grupo Lume também. O Lume, né? Eu acho que o Andaime está nesse contexto. É história de grupo mesmo. Não se reúne para fazer um espetáculo. Não. Se reúne para construir uma história diferente. O Paulo Campos Vaz, que foi o primeiro autor que nós montamos, tinha uma peça que era O Diabo e o Homem e a Brasileira. E foi o primeiro texto que nós montamos, né? Para esse texto nós convidamos para fazer a direção o Benão, que era de Sorocaba. Nós tivemos, se não me engano, 4 apresentações desse espetáculo somente. Nós fizemos a adaptação, trouxemos aqui para a nossa região, falando dessas questões da terra. Logo depois disso, nós já começamos a pesquisar e montamos o Santo Milagroso, né, que também fala dessa questão regional, da discussão do poder, né, do coronelismo que sempre existiu, né? Depois, na sequência, veio As Desgraças de uma Criança. O Santo Milagroso, uma comédia de costumes. As Desgraças de uma Criança, também uma comédia de costumes. Só que daí, de 1848, mais ou menos, o texto, né, do Martins Pena. Então, quer dizer, e era o início do grupo. Então, eram anos difíceis também, uma passagem aí da ditadura para a abertura política, tudo. E as dificuldades até financeiras também. Então, quer dizer, o grupo ia apresentar, primeiro ia de ônibus, assim, colocava o cenário no bagageiro, tinha que descer, daí transportar nas costas o cenário da rodoviária até o teatro, normalmente. Depois passou para Kombi, né, que tinha que colocar o elenco, o cenário, figurino, tudo dentro de uma Kombi. Né? E viajava dessa forma. Quantas viagens nós fizemos dessa forma aí? E As Desgraças de uma Criança, nós convidamos um grego, o Elimário Defterios, é grego mesmo, o apelido dele é grego. Só que o grego ele acabou ficando só 3 meses, não concluiu o trabalho. Daí, nesse momento, que era As Desgraças de uma Criança, entrou o Carlos ABC, que era o diretor aqui da cidade. Porque desde o começo, o Andaime, a gente tinha mesmo essa perspectiva de trabalhar com diretores diferentes, de fora da cidade, porque como a gente ninguém assim era formado nas escolas, então a gente sempre entendeu que o trabalho nosso de formação é feito a partir dos próprios trabalhos, né? E daí na sequência, como o Carlos ABC é um diretor de Piracicaba e tinha uma experiência muito grande com teatro infantil, a gente decidiu montar o primeiro espetáculo infantil do Grupo Andaime. De todos os espetáculos, assim, o que me tocou bastante desse que nós falamos, todos me tocaram, né? Mas o Pequenino Grão ficou gravado, assim, as musiquinhas eu estou sempre cantando, né? E dos outros eu até texto eu esqueço. E a Avenida Brasil, você já duplicou? Já fiz 4 mãos, já. De volta é uma que fica. Nossa, mas com apoio de quem? Não foi do Maluf, não, né? Não, é o sapateiro dele lá, o cara. Assim, carque duro. Vai, carque duro. Oi, que cardo grosso. Assim mesmo.
falar do peixe, né? Representa para nós a grande mudança do Grupo Andaime, né? Até então, a gente vinha pesquisando, elaborando o que a gente queria, né? Até o momento crucial. Falou, agora a gente vai ter que partir realmente para o que é da gente. Vamos falar da gente, né? Vamos falar do que é essa cidade de Piracicaba. E com o Lugar de Peixe-Para, nós éramos os autores. A gente era criador da própria fala, né? Do próprio texto. O Zé da Dita Lavadeira? Aquele que mudou para o Mato Grosso, ninguém sabe se está vivo, se está morto, não é? Tá ligado. É sorte mesmo, né, meu padre? Não é mesmo, pai? Coisinha, Denir. Se você conseguir subir lá em cima no Juda, você dá um pacote de fubá pra mim? Eu acho que é isso que fez com que a gente tivesse certo respeito pelo peixe, né? E é um respeito que a gente mantém até hoje. Tanto que quando a gente volta a apresentar, a vontade é a mesma de que quando a gente começou. O espetáculo ganhou 9 festivais nacionais de teatro do país, os mais importantes, né? Blumenau, Resende no Rio, Ponta Grossa, São José dos Campos, Pindamonhangaba, quer dizer, os mais importantes festivais. Participamos do Festival de Londrina com peixe, o Festival de Curitiba, São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, tudo festivais assim de repercussão nacional. Até levarmos o espetáculo para a Itália. Então, nós fomos para a Itália em 99, num intercâmbio cultural com a companhia Non Solo Dança da Itália, né? Era objetivo nosso também, a gente foi com o Lugar do Peixe-Para. Fazia parte do nosso sonho iniciar não, mas dar continuidade à pesquisa que a gente estava fazendo aqui nas comunidades de Santana e Santa Olímpia. Então, a gente descobriu que eles tinham saído de alguns pontos lá de Trento. Então nós fomos, além de apresentar o espetáculo, nós estivemos em Romagnano, em Cortesano, em alguns lugares que esse pessoal que formou, que agrupou-se nessas comunidades, eles saíram, eles partiram desses lugares. Quem que vai falar com quem? A gente falando português, o pessoal falando italiano, né? Aí fomos tirar no palitinho para ver quem ia conversar. A gente sabia 3 frases, nada mais que isso. Daí que terminava as 3 perguntas, daí acabava o assunto. Que a gente foi confundido, a gente estava lá, assim num ponto, né, numa esquina, discutindo como é que a gente ia chegar até as famílias, né?
Aí a gente foi confundido como fugitivos de Kosovo. O processo do Grupo Andaime, pelo menos desde o Nonoberto Não é Morto, que foi uma peça da qual eu também participei, é um pouco fundamentado nessa pesquisa que o grupo desenvolve, a partir de um olhar que ele escolhe, enfim, um olhar que seleciona um tema. E aí o Chico Medeiros me convidou para esse projeto que me pareceu muito interessante porque era um trabalho de pesquisa sobre 2 comunidades trentinas aqui em Piracicaba. Aí o pessoal do Andaime já tinha feito a pesquisa, já tinha ido para Trento, me passou bastante material, me passou vídeo, tal, essa coisa toda. Eles entrevistaram muita gente da comunidade trentina e a partir daí eu estabeleci o texto Nonoberto Não é Morto. Foi uma coisa que foi muito interessante, foi que o traço cultural, a bagagem cultural que o migrante traz para uma cidade é muito importante. E por outro lado, além dessa bagagem toda, os trentinos eles tinham uma comunidade quase que sui generis, né, que eles ficaram durante quase 100 anos isolados e de repente estavam se abrindo para o mundo. Então eles tinham uma vida comunitária, uma relação de comunidade que a gente não via mais nas grandes cidades. Isso foi um dado muito significativo. Por outro lado, havia o receio de que talvez essa comunidade se perdesse no contato com uma cidade que era Piracicaba, que estava crescendo muito a partir dos anos 70, começou a crescer muito, como todas as cidades brasileiras, né? Então foi um trabalho que foi muito interessante nisso, resgatar um pouco os elementos comunitários, né? E foi um trabalho que teve esse viés. Marco! Que coisa aquela do lado da igreja? E a montanha lá no fundo, né? Ó, que tanto foi uma casa da minha filha. Ciao, 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 ultima bella ciao, che prima del partire un bacio voglio dar. Nonoberto Não é Morto! Que foi um trabalho rico, que foi um trabalho bastante interessante, que foi um trabalho no sentido de valorizar a cultura, que era a cultura das 2 comunidades aqui de Piracicaba, que era essa cultura comunitária, né? Esse trabalho foi muito interessante, foi muito feliz, eu acho que eu fui muito feliz nesse trabalho, com todo, né? Com esse trabalho colaborativo, com o próprio diretor e com o elenco também, desde o começo da pesquisa até o resultado teatral mesmo. Lançamos na mão a pedra fundamental de mais uma escola. O ouro representa o conhecimento que ansiamos a essas meninas e meninos, cujo futuro está nas mãos dessas senhoras nobres, aplicadas e costumes diferentes, que não medem esforços para a construção desse estabelecimento de ensino. Muito em breve teremos aqui...
Eu faço o riso encher o ar, a noite, a vida das pequenas cidades. Sou um homem preso ao riso dos outros, preso ao espetáculo, preso a esta máscara aqui. Mas quem sou eu, Dona Hungária? Tive amor? Fui feliz? Você conheceu muito o veneno aqui, né? Bem, bastante. E então nós estamos procurando o pessoal da família dele, até o Ponês mesmo, não sei se mora por aqui ainda. E nós estamos fazendo um trabalho sobre o circo lá do teatro e estamos atrás de informação, né? E até agora não conseguimos localizar ainda tudo do veneno. Veneno, quando ele faleceu, ele morava ali. Ali onde tá aqueles carros, ali tem uns bancos construídos de cimento lá. Ali mora o Ponei ali. Ah, mora ali? Ah, Ele tá lá agora, não? De frente à casa do seu Domingo, mais ou menos, sabe? Oi, essa aqui é a viuvinha do Veneno. Eles querem localizar a família do Veneno, eles são do teatro da Unimap, né? Eles querem, você pode dar informação para eles tudo direitinho, né? Que tipo de acompanhei, trabalhei também, depois ele vendeu, nós paramos, depois nós continuamos como empregado nesse outro circo, né? Eu fazia um pouco de tudo, fazia dublagem, participava das comédias, né? Um pouquinho, você sempre fazia uma pontinha, né? Quando o pai dele morreu, foi ele que ficou tocando circo, né? O pai acabou virando empregado dele. Tá certo? Agora começa assim, ó. A voz bonita que eu tenho, hein? Uma tijolada. O Jerônimo que tá lá. Nas 2 primeiras semanas, eles faziam, como fala, a comédia, o drama, e depois na segunda parte faziam um show de variedades. Depois, do tempo que isso aí já estava meio... A turma já estava... A peça da peça segurava, daí eles contratavam os cantores, né? Pô, Sérgio Reis, foi muito, o Chitãozinho Chororó, esses caras começavam a fazer a vida no circo teatro. O Chitãozinho Chororó saiu do Circo Veneno no início da carreira, né? Se você pega as comédias do circo, você vai detectar o Arlequim, o Pantalone, viu? Essas chanchadas circenses que chamam, né? Depois que daí começam a vir os dramas, né? No querer copiar os grandes dramas, né? As grandes histórias de amor, né? Acabou se criando uma dramaturgia circense, né? Aí que vem os textos. O maior deles, que é o maior clássico de todos, que meu sonho é montar um dia, é o Céu Uniu dos Corações, depois, né, o Coração Materno. Esses eram depois, eu trabalhei tudo eles. Tanto que depois a turma fala que eles via a plateia chorando, e chorava, se envolvendo com aquilo, entendeu? É que eu falei, não acho isso aí uma interpretação menor, não, acho que isso aí é uma verdadeira interpretação. Artistas populares mesmo, né? Artistas populares, e tem muito, por exemplo, o circo não passa no lugar, numa praça. Acho que, não sei se você sabe, cada lugar que o circo está chama-se praça. E às vezes as pessoas gostavam tanto que igual o circo, né? Acompanhava o circo. Com certeza, minha mãe foi assim, né? Entendeu? E histórias mesmo, de morte, sabe? Que as pessoas enterravam, isso foi muito comum no circo, teatro. Enterrava de manhã e à noite estava fazendo espetáculo. Isso aconteceu em todas as famílias circenses. Precisava ganhar, né? Precisava ganhar, não tem, entendeu? Sabe? Não pode o circo parar, né? Mas o grande fator de destruição, assim, de extinção do circo teatro foi a televisão. Isso aí. O que você acha? Está acabando ou já acabou? Está acabando ainda. Não acho que não acabou, não. Não quero ser tão pessimista, não. Lenço preto, um momento. Está suspenso o casamento, vão se resolver a situação. Isto é duro, bem sei, mas é contra a nossa lei casar irmão com irmão. Quando foi no outro dia, encontraram 2 defuntos e um bilhete assim estava lá. Visto nós 2 não poder se casar, a resolvemos morrer junto. Lenço preto. Quem que vai dirigir? Inclusive, é o Chico Medeiros que vai dirigir. Chico Medeiros vai dirigir, entendeu?
O Márcio Medina vai fazer a sonografia. Quem vai escrever? O Luiz Alberto Almeida de novo? Ô, vocês estão, né? O Luiz Alberto Almeida que vai escrever o texto. O Andaime lá que fizeram o Lugar Onde Peixe Para, entendeu? Que depois fizeram lá o Nuno Berto, o Nome Morto. Você chegou a ver o Lugar Onde Peixe Para? Ah, acho que foi o Fernando na época, o Jean... eles apresentaram bastante por aí. Então agora o próximo caminho deles é uma pesquisa sobre o circo teatro, né? Tudo caminho, né? Eles vêm fazer hoje uma pesquisa aqui comigo, com a minha mãe, né? Que vivenciou tudo isso, né? Entendeu? O meu? É. O meu é do Reco Reco. Eu trabalhei no Columbus. Trabalhei no circo. Que número que você fazia? Faca. Como? Faca? É, o número de faca giratória. Você lembra aquela faca giratória? E às vezes ele bebia. Ele que é o Reco, né? É, a turma falava, você é louca. Ele fazia melhor. Nossa, você acompanhou o circo então? Minha mãe quase morreu do coração, minha família. Eles não deixavam, eu metia a cara. Quase morreram. Meu pai uma vez foi achar eu lá em Poços de Calda, no circo. Ele foi criado com uma família de cigano. O pai dele deu ele com uma família de cigano. Mas deu? Como assim deu? Deu, porque a mãe morreu, o pai pegou e deu pro cigano. Daí com 7 anos ele fugiu, não tinha pra onde ir, ele achou um circo, ficou no circo. Nossa, e foi um artista muito querido. Tacou a cabeça na sarjeta, e agora você vê, aparecia no enterro dele, porque ele ficou um pouco aqui, depois foi Piracicaba. Parecia festa na cidade, de tanto povo que tinha. Eu acho que as criançadas saíram tudo de casa para ir ver. Ele pediu para mim, ele falou, o dia que eu morrer, você faz um favor para mim? Eu falei, faço o que você quer. Eu quero morrer, eu quero ser enterrado de palhaço. Mas isso eu não fiz. Imagina, enterrar o cara de palhaço, né? Mas ele pediu, disse que era a última coisa que ele queria, porque ele queria chegar lá para começar a brincar. Olha a ideia dele. Como faz todos os dias. Estou me vendo morto, vestido de palhaço dentro do caixão. Estou ridículo. O morto que parece feliz. Você não foi enterrado vestido com roupas de palhaço? Fui. E se não fui? Eu tô lembrando que fui. Não é possível. Todos os dias você acaba desolado por não lembrar. Um galha e lau lhe ergue e lhe trazem até nós amparando sua tristeza. Eu pareço um homem triste. Mudou. Alguma coisa mudou. O que está acontecendo? O que está mudando no mundo dos mortos? Eu tô com medo. De quê? De morrer? Desse material até agora que vocês processaram, para vocês, o que, por alguma razão, interessou ao grupo como um todo, ou tocou a vocês como um todo? Da mãe, falando ao filho para nunca fazer o palhaço, porque se ele fizer o palhaço, ele vai se tornar um escravo do circo. Então, para mim, essa cena foi a que mais tocou. Existe uma força de atração tão grande assim do palhaço, é isso? Eu acho que... A partir do momento que ele fizesse palhaço, ele estaria preso ao palhaço. É isso? Ele estaria preso ao circo. Ao circo, através do palhaço estaria preso ao Isso. circo. Porque quando se fala de circo, a primeira imagem que vem é do palhaço, e nunca do trapezista. No entanto, o palhaço é a figura fundamental do circo. Fundamental. Ao mesmo tempo em que a figura que, por exemplo, poderia levar à realização, que o palhaço é isso, ao mesmo tempo é uma prisão. Né? É isso mesmo. Quer dizer, se é isso, não sei, mas existem caminhos aí que a gente pode explorar de uma forma interessante. Essa atração que tem essa figura, sabe, quase que uma tentação, né? Quase que o menino parece que, quando eu vi a cena, eu li exatamente isso. O menino estava tentado, né? Ele estava sob tentação de fazer palhaço e a mãe está tentando segurar, para que ele não entre nesse caminho, talvez o caminho que ela achava o caminho do mal, ou do caminho do mal para ele, ou seja,
Então parece que esse olhar é o mesmo olho que olha, mas parece que ele está fazendo isso. Ou pelo menos eu estou olhando aqui, ó. Né? Eu continuo olhando o meu quintal, mas parece que esse quintal se reduz um pouco mais. E de repente o Andaime, no primeiro encontro do trabalho com a equipe, se pergunta: o que é vital? O Rio Piracicaba é parte integrante do nosso ser. Santana e Santa Olímpia são partes integrantes do nosso ser. Parece que agora a gente fala: vamos olhar o nosso ser? E nós? O nosso ser é feito do quê? O que alimenta? Ele está vivo. Graças a quê? O que faz ele ficar vivo? Né? Então, o olhar vai para o cigano. O olhar vai para o circo. Mas o que tem eu lá? Né? Porque é difícil você dizer: o cigano faz parte da identidade de Piracicaba. O circo faz parte da identidade de Piracicaba. O homem de rua faz parte da identidade de Piracicaba. Como a gente podia dizer: o Rio faz parte. Santana e Santa Olímpia fazem parte. Não tem uma diferença aí? Agora, o que me ajuda muito é o grupo. O grupo me ajuda muito. Então, de repente, eu sempre digo que as pessoas falam: bom, mas não é um processo artístico, tá? Segue um processo que existe. E aí a temática já era o circo, né? Porque o circo faz parte também da cultura aqui do interior, das antigas pequenas cidades, né? Que agora são quase metrópoles regionais. Então, outra vez, o trabalho foi no mesmo esquema, foi um trabalho colaborativo, ou seja, eles me passando material, eles me passando vídeo de improvisações, ou seja, a gente trabalhando meio em conjunto, eu discutindo com eles, eu propondo um canovate, ou seja, a estruturação do espetáculo, e a partir daí construindo o texto. Ele desceu de cima do palco e pegou o sobrinho de São Paulo que estava aí. Mas machucou a carinha dele. Circo Teatro Piranha. Levava teatro também, era bonitinho, tudo, o palco era lá fora, com escadinha, tudo certinho. Em volta do circo era empanado. Cenário, tinha as cortinas laterais. Tudo certinho. Agora que não tem mais nada, tá acabando tudo, né? Porque não tem condição mais. Seis meses viajando, voltava, falava com meu pai. Meu pai não queria, porque falou gente de circo, né? 6 meses. E é o gênero que mais ele queria bem. Então tem hora que eu penso, a Marta, como isso, não queria parar. Agora parece que estão concordando de nós parar um pouquinho. Três. Eu não vou dizer que eu tenho saudade tenho saudade de toda a minha família, certo? Mas agora eu acredito que eu tenho que dar o meu sangue pelo circo. Porque veja bem, jamais a gente pode deixar morrer uma maravilha dessa, que é o circo. Né? Só tenho que pensar positivo. E depois que você passar a cortina ainda, mais positivo ainda. Daí que a responsabilidade cai sobre o palhaço. Não é fácil de ser palhaço. Não, de jeito nenhum. Você tem que ter um pouco de dom, você tem que ter um pouco de... fascinado por aquilo que você faz. Porque veja bem, você conversando aqui é uma coisa. Você passou da cortina, o espírito é completamente outro. Completamente, você pode acreditar no que eu estou falando para você. Tudo fica na imaginação do público, né? Trapezista, malabarista, contorcionista, mas o que marca mesmo nas pessoas, principalmente as pessoas que vêm assistir o circo, é o palhaço. A imagem do circo é o palhaço. Eu procuro dar tudo o que eu sei e um pouco que eu não sei para poder agradar o público que vem assistir o espetáculo. Eu, graças a Deus, eu não tenho... Eu só me orgulho da profissão que eu tenho de ser palhaço. Com certeza.
só tem sentido se desde o início da pesquisa toda a equipe acompanhar esse processo. Então, na realidade, eu como diretor sou um integrante da equipe que ativamente, digamos, acompanhei e participei dessa pesquisa toda do grupo. Evidentemente que o grupo faz a pesquisa de campo, transforma essa pesquisa em, digamos, improvisações, pequenas cenas, que são todas documentadas por escrito e em vídeo. Ou seja, há sempre duas fontes de documentação. E a pesquisa que eles fazem em bibliotecas, leituras de livros, discussões, seminários, são todas gravadas, ou em cassete ou em vídeo também. Essa pesquisa toda percorre todos os integrantes da equipe que não estão participando diretamente da pesquisa. Aí foi tudo no mesmo segundo. Deu raiva da traição da filha e vontade forte foi de destroçar o que aquela mulher tinha vindo desfazer. Tinha começado... Destroçar de vez o que aquela mulher tinha começado a desfazer 5 anos atrás. Atenção, olha para ele. Decretal, decreta, decreta. Decidiu para sempre e não voltar. Pega nele. Pergunta para ele. Então o mundo agora é assim? Filho se volta contra quem gerou? Tem medo de olhar para mim? Olha para mim! Pega ele! Pega no queixo! Não, como você fez? Eu te ensinei essas regras, moleque. Fui eu que te ensinei essas regras, moleque. Não precisa ficar. Pega, olha. Fui eu que ensinei essas regras, moleque. Fica aí. Isso aí. Pede bênção como fez Pode Adão. soltar. Pede bênção. Enquanto eu não te expulsar, você ainda é mãe. Enquanto eu não disser, respeita-se ainda aqui dentro, você e eu, que somos os pais. Saibam disso. Foi isso que aconteceu. Cruzei a sala. Rompi o espaço da sala, cruzei, abri a porta e fui. É isso que ele está contando. Não segura. Por favor. Se expõe aos meus comentários. É ensaio. Né? O que serviu, eu vou falar que serve. O que não serviu, eu vou falar que não serve. Duas colunas na entrada. Uma casa Funcioneiro popular. Muito bem! Muito bom! Imóvel e mudo. Apenas pelo rádio e por conversas e histórias contadas. Elenco de artistas! Muitos risos de um tempo que já foi. Foi bom. Tá, depois nós vamos falar de cada um, é isso? É, aí a gente fala de Tá cada bom, tá bom. Olha, aí eu tenho a descrição de cada um. Aí o aro é um aro de ferro com diâmetro de 4 metros, desmontável em 4 pedaços. Tem desenho aqui. Feito com uma guia Stanley, curvada em raio de 2 metros, que será o trilho para a cortina. Isso aqui é assim. Nesse exato momento, nós estamos aqui para entregar um lanchinho para a turma que está trabalhando aqui desde não sei que hora, e nós também estamos mortos e ficaremos mais ainda. Quem sabe a gente fique como o vento. A mão vai descendo de mandar o link. Nossa. Orientar. É lâmpada protestada, né?
Porque não é só ter o tempo. Que bom. Agora eu vou fazer o discurso. Atenção. Bom, estamos nesse momento a 24 horas da estreia, prestes a começar uma série de ensaios técnicos, de cenário, de figurino, de luz e de trilha sonora, resolvendo os últimos problemas técnicos de funcionamento dessas áreas todas. Esse é um momento de grande excitação normalmente, porque a gente está prestes a ver a quantidade de dificuldades que a gente vai ter para superar, dificuldades na maioria das vezes técnicas, para daí voltar o olhar para o lado artístico outra vez. Vamos ver o que vai dar. Andréia, vem e pega o suporte. Não, por dentro da lua. Pega o suporte. Você vai chegar antes da Gabi. Certo? Então você pega o bumbo, você pega a cadeirinha. Caminho. Você vem aqui. Passa aqui com a cadeirinha. Esse é o desfile de vocês dois. Quando terminou, você tem cadeira. Tá certo? Então, ó, agora, quando eles começarem a cantar, ninguém me dá chance. Fazer uma vez aqui. De novo, passou. Você fazer e abaixar aqui. Foi bonito os dois. Não, foi bonito. O seu caixa é muito alto. Você tem amarrar pra ele chegar nele. Ó, dá um laço, não vai chegar. Ele vai te soltar antes da hora. É. Acho que assim. Esse sapatão ainda vai cair. Pera aí. Hã? O Paulo fez uma música. Vamos caminhar, é mais ou menos aqui. Aí nós amarramos ali agora. Porque aí, pum, só um pouco ali. Dois lados. Tá, é só trocar? Acabou. Então, tem várias imagens. Nossa, que delícia! Ui, como eu tô arrebentado. Eu não consigo. Mas eu acho que é assim. Quero que lado, eu quero que esbarra. Nós vamos ter que virar. Mais alguma? Espera um pouquinho que eu arrumo. Empurrar aí. Não, é aqui que tá. Melhor? Vamos lá. Nossa, merda! A temática, embora seja o circo, né, ou seja, o circo é menos o fenômeno do circo e é mais o fenômeno, que eu acho que é importante, da relação humana que o circo tinha com essas comunidades antigas. Essas comunidades antigas eram quase que impossíveis de se imaginar sem o circo. Sem o circo como esse elemento que trazia o espetáculo de fora, que trazia informações de fora,
que trazia as representações do teatro, né, do circo-teatro, e a força que isso tinha dentro das comunidades. Quer dizer, a temática foi a gente trabalhar um pouco por aí. Então se mistura, né, essa emoção de você estar falando de coisas que faz parte da sua vida também. Faz parte da vida das pessoas e da nossa também, né? O circo, ele está impregnado na gente porque eu passava por baixo para ver as apresentações, né? Quantas vezes eu não fiz isso? Mas a minha primeira experiência enquanto ator foi dentro do circo, né? No fundo da minha casa, cobrando caixa de fósforo para que as pessoas pudessem assistir. Né? E esse começo, eu falei, quando a primeira vez que eu subi no palco para apresentar o Comovento, no papel do palhaço Gustarrão, eu me reportei aquele começo, entendeu? Não, o circo não está morrendo, ele está se transformando, né? Mas nessa transformação, aquele antigo circo, ele está, na verdade, morrendo mesmo. Aquele tipo de circo, ele está morrendo. Agora é um outro tipo de circo. Mas como as cidades também estão morrendo, estão nascendo novas cidades. Qual o tosco sentido que pode ter relembrar se estamos mortos? Relembrar pra quê? Pra que tanto esforço? Pra o raiar do dia? Fala! Por favor, fala! Fala! Tem um homem batendo com uma marreta no cinzel. O cinzel fere uma enorme pedra. Esse negócio de pedra de canteiro não é comigo não, minha Flazina. O que de valores importantes que a gente está perdendo e que a gente precisa manter, né? E que outros valores, por exemplo, mais contemporâneos, mais modernos, a gente deve aceitar e que outros valores que a gente deve refutar, dentro do ponto de vista da relação humana. O que se diz numa hora dessas? Que conselho se dá? E os dois, perdidos em perplexidade, tentarão se lembrar, mas nunca saberão por quê. Num lugar que não tinha caminho por onde eu pudesse entrar. E até hoje eu não entrei. E agora ela volta. Não é chorar, não é lamentar a morte do circo, mas é enaltecer a relação humana que o circo propunha a essas cidades, a essas pequenas cidades, e a relação humana que ainda a arte circense ainda propõe. Então, Plantando Sonhos é essa novidade que o grupo está implantando agora, né? Desde o ano de 2003, de levar teatro para as escolas dos bairros da cidade. E estamos começando por bairros mais periféricos, de índice de violência mais acentuado, né? Em parceria com a Secretaria de Educação de Piracicaba, a Prefeitura Municipal de Piracicaba, que comprou essa ideia, né?
Na viagem, como é que foi a viagem, assim, para saber como é que foi o bairro quando chegaram aqui, essas coisas, e para entrevistar Isso as mudou casas. muito o bairro. Eu queria mais valor, perdição. Perdição. Você tem alguma superstição? Superstição. Coloca a cabeça dentro da cozinha. Ó, agora segura ela ali, segura. Ó. O lado que é sensível à luz é esse. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse sonho, né? Ele vai crescer, vai dar frutos e o andaime vai continuar. Mesmo a gente talvez não existindo enquanto núcleo, ou mesmo a gente não estando fazendo parte desses núcleos, do núcleo andaime, acho que o andaime já tem uma história aí que, sei lá, vai pro museu, vai pra cabeça das pessoas, pros filhos, pros netos.